Bom dia, pessoal. Bom, então são 10 e 1. Nós vamos então começar a nossa aula. Como a aula está sendo gravada, eu vou começar então me identificando, como sempre. Então, eu sou o professor Paulo Daines, do Instituto Federal de São Paulo. Esta é uma aula assíncrona do curso de Conversão de Energia 1. Bom, eu vou começar aqui compartilhando o Moodle para a gente dar uma olhadinha como está distribuída a nossa matéria. Então, eu vou compartilhar aqui a tela. Uhum. Tudo certo com o compartilhamento, pessoal? Tudo certo. Joia. Bom, então vamos dar uma olhadinha aqui no Moodle. Nós estamos agora na aba de máquinas de corrente contínua, né? Essa, na verdade, já é a nossa segunda aula sobre esse tema, né? Na aula passada foi uma aula assíncrona, então que vocês tiveram aí vários vídeos para estar assistindo, né? E tem uma atividade, que é a atividade 7, que a data de entrega, o limite, né, para a realização da atividade é hoje, né? Só relembrando, né, que a realização dessa atividade vale como presença da aula do dia 28, da aula passada. Bom, a nossa aula, nós vamos então basicamente fazer uma revisão do que foi visto nessas aulas, certo? Então, algumas coisas eu vou tentar ser um pouquinho mais rápido, outras coisas nós vamos se ater um pouco mais, certo? Mas vamos revisar bastante conteúdo que vocês já assistiram nos vídeos. Tudo tranquilo, pessoal? Podemos continuar? Beleza, então. Vamos lá. Então, agora sim, nós estamos entrando num tema que realmente é conversão de energia, né? Conversão de energia mecânica em energia elétrica e vice-versa. Então, quando nós estamos convertendo energia elétrica em energia mecânica, nós dizemos que essa máquina é um motor, certo? Então, nós estamos fornecendo energia elétrica. Essa energia elétrica ela é convertida em energia eletromagnética nas bobinas da máquina, né? Uma parcela nós temos uma perda elétrica. O que sobra, então, essa energia eletromagnética, ela é fornecida por um dispositivo ideal, certo? De conversão de energia. Na saída desse dispositivo, nós temos energia eletromecânica. Uma parcela vai ser perdida em perdas, principalmente atrito, e o que sobrar vai estar disponível em energia mecânica no eixo para gerar algum movimento mecânico, certo? Isso pode estar sendo fornecido se for tração de um veículo elétrico, pode estar sendo fornecido para um elevador, para algum tipo de esteira, uma escada rolante, certo? Então existem diversas cargas mecânicas a qual um motor pode estar fornecendo energia. Se nós estamos fazendo o inverso, recebendo energia mecânica de alguma fonte e fornecendo energia elétrica para cargas, nesse caso nós chamamos essa máquina de gerador, certo? Então, nesse caso, nós estamos recebendo energia mecânica. Essa fonte de energia mecânica pode ser uma turbina em uma hidrelétrica ou uma turbina também a vapor. Pode ser também um motor a combustão que está fornecendo energia mecânica para o eixo. Novamente, uma parcela dessa energia é perdida em atrito. O que sobra, então, é disponibilizado em energia eletromecânica, que entra em um dispositivo ideal de conversão de energia. Então, essa energia ela é convertida em energia eletromagnética nas bobinas da máquina. Uma parcela é perdida e o que sobra, então, é disponibilizado em energia elétrica no terminal. Notem, então, que devido à conservação de energia, em regime permanente, a energia entregue na entrada do sistema tem que ser igual à soma das energias que saem desse sistema, certo? Então, a energia
no caso do gerador, né, a energia mecânica na entrada, ela tem que ser igual à energia elétrica na saída, mais as perdas elétricas e perdas mecânicas. No modo motor, a energia é entregue pelo sistema elétrico, uma energia elétrica na entrada do sistema. Então, essa energia tem que ser igual à energia mecânica na saída do eixo, mais as perdas elétrica e mecânica. Certo? Então, por conservação de energia, em regime permanente, essas somas têm que ser igual, tanto no modo motor quanto no modo gerador. Certo? Então, qualquer máquina elétrica, e eu não conheço nenhuma exceção de máquina elétrica que não obedeça essa regra, ela pode funcionar como motor ou como gerador, certo? É só uma questão de aonde está entrando, onde está sendo fornecida a energia. O que não acontece, mais por curiosidade, né? O que não acontece com o motor de combustão, certo? O motor de combustão só opera com motor. Você coloca ali combustível, queima combustível e obtém energia mecânica do eixo. Se você colocar energia mecânica no eixo motor de combustão, ele não te devolve combustível, certo? Então, motor de combustão é uma máquina não reversível. Motor elétrico é sempre uma máquina reversível. Você pode fazer ela operar tanto como motor quanto como gerador. Tranquilo, pessoal? Então, é só um conceito geral. Tenham em mente, então, que qualquer máquina elétrica pode operar tanto no modo motor quanto no modo gerador. Qualquer pergunta, dúvida, pessoal, podem interromper aí a qualquer momento, certo? Bom, então a nossa máquina de corrente contínua, ela também é conhecida como máquina de campo estacionário. Então, nós podemos que essa máquina pode operar como motor ou como gerador. Por isso eu gosto sempre de chamar de máquina de corrente contínua, não de motor de corrente contínua, porque ele também pode operar como gerador. Geralmente, a máquina ela é construída para operar numa dada condição. Então, é bem comum chamar de motor de corrente contínua, porque geralmente essas máquinas são feitas para operar no modo motor, mas elas também podem operar no modo gerador, certo? Ela já foi muito utilizada na indústria para controle, quando eu precisava de uma precisão maior na velocidade, no controle de velocidade e posição. Mas hoje em dia, nessa aplicação na indústria, essas máquinas praticamente foram substituídas por motor de indução ou motor de ímã permanente com inversor de frequência encoder, certo? Então, antigamente, quando nós não tínhamos ainda muitos dispositivos de eletrônica de potência, ou seja, os inversores industriais que são usados para controlar a velocidade do motor de indução ou motor ímã permanente. Então, quando nós não tínhamos à disposição esses dispositivos, se usava máquina de corrente contínua quando se tinha necessidade de um controle mais preciso da velocidade da posição. Hoje em dia, essas máquinas praticamente desapareceram da indústria, certo? Vai ser muito difícil vocês encontrarem uma máquina de corrente contínua na indústria. Mas nós ainda encontramos máquinas de corrente contínua em produtos. Por exemplo, na linha automotiva, nós temos muitos motores de corrente contínua. Para operar, por exemplo, limpador de para-brisa, vidro elétrico e até bomba de gasolina, bomba de água. Então, muitos desses dispositivos utilizam motores de corrente contínua. A tendência é que eles também desapareçam com o tempo, certo? Sendo substituídos por motores a ímã permanente acionados com inversor de frequência. Mas ainda existe muito motor de corrente contínua. Bom, vamos começar a ver então como é gerado a força em um dispositivo elétrico. Basicamente, a força em dispositivos elétricos elas podem ser criadas por campo elétrico ou por campo magnético, certo? A força gerada devido a campo magnético ela é muito maior do que a força gerada devido a campo elétrico. Então, vocês devem lembrar que se eu tenho cargas elétricas
as cargas opostas se atraem e as cargas iguais se repelem, né? Isso, cargas elétricas em um campo elétrico. Bom, essa força ela é pequena comparada à força devida ao campo magnético. Só que, para eu ter força em campo magnético, essas cargas precisam estar em movimento, ou seja, elas precisam ter velocidade. E a força gerada vai ser o produto vetorial do vetor velocidade da carga vezes o vetor do meu campo magnético, certo? Isso é possível principalmente devido aos materiais ferromagnéticos, que conseguem concentrar altas densidades de campo magnético. Então, se eu retrabalhar essa equação, então uma carga elétrica em movimento, ela, na verdade, ela é corrente elétrica vezes o comprimento aí desse condutor. Então, eu posso reescrever, se eu desprezar a força devida a campo elétrico e só considerar a força devida ao campo magnético, eu posso reescrever essa equação da força como o produto vetorial da corrente vezes o campo, vezes os meus vetores de densidade de campo magnético, vezes o comprimento do condutor. Certo? Então, isso é que nos gera força em um dispositivo elétrico. Bom, então guardem que isso aqui é o produto vetorial, certo? Lembrando que o produto vetorial ele vai ser máximo quando o vetor da corrente estiver a 90 graus do vetor do campo magnético, certo? Se esse ângulo for zero, ambos tiverem o mesmo sentido, esse vetor vai ser nulo, certo? O produto vetorial vai ser nulo. Ele vai ser máximo quando o ângulo entre esses dois vetores for 90 graus e vai ser zero quando esse ângulo for zero. Bom, aqui nós temos então a descrição de todas essas variáveis, né? Então estamos falando de força aqui em Newton-metro, estamos falando de corrente em ampere, densidade de campo magnético em Tesla e aqui também o comprimento do condutor. Bom, vamos ver então como que é um rotor rudimentar aí de uma máquina elétrica, certo? Uma máquina de corrente contínua. Então, o rotor mais rudimentar possível de uma máquina elétrica, ele é um cilindro de ferro, certo? Onde eu tenho ranhuras onde eu possa inserir fios, certo? Então, tem o motor mais rudimentar possível, tem uma única bobina, e essa bobina, então, ela é composta aí por... ela precisa, então, de duas ranhuras para que eu seja inserida nesse rotor. Então, aqui em vermelho eu tenho a minha bobina, então ela entra por uma ranhura, dá a volta aqui na extremidade do cilindro, retorna pela ranhura de cima, fecha aqui nessa extremidade e dá várias voltas aí dentro desse meu cilindro de ferro, certo? Então, isso é um rotor de uma máquina elétrica. Atravessando o rotor, nós vamos ter um eixo, né? E vai atravessar esse rotor. Bom, vamos ver, temos então uma visão frontal, né? Uma visão em corte. Então, lembrando então que nesse meu rotor, ele vai estar dentro aí de um estator. Então, esse estator, apesar de eu não ter desenhado, nós vamos ver outras figuras, certo? Ele tem seu material magnético, que é uma forma de um redondo também, certo? Que fecha aí em torno do meu rotor. Então, eu desenhei só a parte mais importante aí do nosso estator, certo? Então, no estator, eu também tenho bobinas, assim como eu tenho bobinas no rotor, certo? Então, eu vou supor que eu tenho corrente no rotor, essa corrente está entrando pela ranhura inferior e saindo pela ranhura superior.
Então isso me gera um campo, usando a regra da mão direita, né? Então eu coloco a mão entrando pela corrente de cima e giro ela no sentido da... Desculpa, eu coloco a mão entrando pela corrente de baixo, né, onde a corrente está entrando, e giro a mão no sentido da corrente de cima. Isso me gera o meu dedão apontando aqui, então, para a direita, certo? Então, isso gera, então, um campo que está na horizontal, apontando aí para a direita. O circuito do estator, que ele é conhecido como circuito de campo, nós também inserimos corrente nessas bobinas do estator, certo? Então, nas duas bobinas, tanto na bobina de cima quanto na bobina de baixo, a corrente está entrando pelo lado direito e saindo pelo lado esquerdo. Isso nos gera um campo que tem um sentido apontando aí, um sentido vertical, apontando para cima. Certo? Bom, como a nossa bobina do rotor ela está dentro do campo magnético do estator, então notem que o meu vetor corrente na parte superior ele aponta para fora da tela e o meu vetor de campo do estator aponta para cima. Então o produto vetorial desses dois vetores é um vetor força para a esquerda. Na bobina de baixo, como a corrente está entrando, ou seja, o vetor está entrando no vídeo, e o sentido do vetor de densidade de campo é o mesmo, nós temos uma força que aponta para a direita. Certo? Então você tem que lembrar um pouquinho aí de produto vetorial que vocês viram lá nas aulas de cálculo, certo? Bom, como o meu rotor ele pode girar livremente, eu tenho na parte de cima uma força puxando para a esquerda, na parte de baixo uma força puxando para a direita. Isso vai fazer com que o meu motor comece a girar. Vai surgir uma aceleração que vai fazer com que o meu motor gire. Ok? Uma vez que o meu motor está girando, vai chegar uma hora onde essas duas forças elas estão sobre o mesmo eixo. Nesse momento, notem que os meus campos também se alinharam, certo? Bom, quando isso acontecer, a minha aceleração vai desaparecer. O meu motor vai continuar girando por inércia, certo? Ele estava acelerando, ele vai continuar girando por inércia. Mas agora as minhas forças vão tender a frear esse eixo e não mais acelerar. Bom, uma máquina construída dessa maneira, opa, acho que foi muito rápido. Uma máquina construída dessa maneira, ela só iria ficar oscilando, certo? Ela não iria girar. Então é necessário que no instante em que meu fio, né, a minha ranhura mudou de hemisfério, saiu do hemisfério inferior e foi para o superior, seria necessário que a corrente fosse invertida. Se a corrente fosse invertida, as minhas forças iriam continuar puxando a minha máquina, certo? Então eu preciso de algum dispositivo que me inverta essa corrente quando a minha ranhura saiu aí da parte do hemisfério inferior e foi para o hemisfério superior, certo? Exatamente no momento em que a aceleração ficou nula, eu teria que dar um jeito de inverter essa corrente. Bom, é mais fácil explicar esse mecanismo de comutação com a máquina operando como gerador. Certo? Então vamos ver agora, a máquina é a mesma, certo? Só que a máquina vai estar operando como gerador. Então eu tenho corrente aí no estator, que me impõe um campo nessa máquina, que está aí na vertical apontando para cima. Eu tenho as minhas bobinas, e para que eu possa acessar os terminais dessa bobina,
notem que, como o meu rotor gira, eu não posso simplesmente pegar os dois fios extremos da minha bobina e puxar para fora do meu motor. Quando o meu motor começar a girar, esses fios iriam enrolar no eixo até que eles iriam arrebentar, certo? Então, para fazer isso, eu tenho então um anel metálico que está soldado ou está preso no eixo, mas isolado eletricamente. Então, um terminal da minha bobina ele está soldado num semis, numa metade desse anel. O meu outro terminal está na outra metade. Então, note que esses dois semi-anéis, eles estão isolados eletricamente, certo? Então, aqui eu tenho um contato e aqui eu tenho um outro contato, certo? Então, eu nomeei um desses contatos como 1 e o outro contato como 2. Externamente, vamos ver então o que acontece aí com a tensão do terminal 1 em relação ao terminal 2 quando essa máquina gira. Primeiro vamos ver o fluxo. Então eu estou supondo que a minha máquina aí, quando o plano da bobina está aqui na horizontal, todas as linhas de fluxo estão cruzando o plano da bobina. Então o fluxo concatenado com essa bobina, ele tem um valor máximo e eu estou arbitrando que o sinal é negativo. Conforme a minha bobina gira, menos linhas de fluxo concatenam com a bobina. Notem que essas linhas mais externas, elas não passam por dentro da bobina, ou seja, é um fluxo que a minha bobina não enxerga. Então, a quantidade de fluxo que passa por dentro da bobina diminui. Até que o plano da minha bobina está na vertical. Se o plano da minha bobina está na vertical, nenhuma linha de fluxo cruza por dentro da bobina. Então, nesse instante, o fluxo é nulo. Conforme meu motor continua a girar, então notem também que eu vou arbitrar esse ângulo como sendo o ângulo zero, certo? Quando o fluxo é nulo. Quando a minha máquina continua a girar, o fluxo volta a aumentar, mas com o sinal oposto, certo? Porque antes as linhas de fluxo cruzavam nesse sentido, agora estão cruzando o plano no sentido oposto. Até que novamente a minha bobina aí gire 180 graus, esteja novamente com o seu plano na horizontal, só que agora as minhas linhas de fluxo estão cruzando o plano no sentido oposto. Então agora é máximo positivo. Se a minha bobina continuar, meu rotor continuar girando, o fluxo vai voltar a cair até chegar em zero, certo? Então notem que de menos 180 graus até mais 180 graus, o fluxo para a bobina variou mais ou menos senoidalmente, certo? Apesar desse fluxo ser estático, então o fluxo aqui do rotor, do estator, não variou, ele está parado, certo? Ele é estático. O fluxo visto pela bobina variou. Por quê? Porque a minha bobina está girando. Certo? Então, em relação à bobina do rotor, esse fluxo variou. Lembrando que para ter tensão induzida em uma bobina, eu preciso ter variação de fluxo. Então, de novo, o fluxo que o meu rotor enxergou, devido ao fato dele estar girando, certo? É um fluxo variável. A tensão que vai surgir nos terminais da minha bobina, isso aqui é um seno, se o meu fluxo é senoidal, a tensão que surge nos terminais da bobina é cosseno. Então, se eu voltar aqui na minha posição original, notem que essa tensão ela é alternada. Eu tenho um fluxo variando de forma senoidal e eu vou ter uma tensão cossenoidal. Só que essa tensão é alternada do terminal 1 em relação ao terminal 2. Bom, para que eu possa obter essas tensões externamente, eu vou utilizar o que a gente chama de escovas, que na verdade é uma pastilha de carbono, ou seja, uma pastilha de grafite,
que vai fazer o contato elétrico entre esses semi-anéis, né? E meu terminal externo. Então, notem que isso aqui é estático, certo? Ele está fixo nessa posição. Exatamente quando o meu fluxo tinha módulo máximo mais sinal negativo, exatamente nesse momento, essas minhas escovas estão curto-circuitando os meus dois semi-anéis, certo? Segmentos do anel. Bom, nesse instante, a tensão é nula. Então não tem importância eu estar curto-circuitando. Quando o meu motor começar a girar e o meu fluxo começar a diminuir em módulo, nesse instante, o meu terminal, que eu chamo de positivo, está no semi-anel 1, certo? Com tensão positiva. E o terminal que eu chamei de negativo no semi-anel 2. Então, externamente, eu tenho uma tensão positiva no terminal 1 em relação ao terminal negativo 2. Bom, a minha tensão não muda de sinal, certo? Até que a minha bobina gire 180 graus e nesse instante, novamente, as minhas escovas vão curto-circuitar os dois anéis. Quando a tensão ia ficar negativa no terminal 1, lembrem que essa tensão era positiva durante todo durante menos 90 graus até mais 90 graus, a tensão era positiva no terminal 1. Quando essa tensão ia ficar negativa, a minha escova positiva sai do terminal 1 e vai para o terminal 2. E a escova negativa sai do 2 e vai para o 1. Ou seja, quando eu ia ter uma tensão negativa no meu terminal positivo, ela sai do negativo e vai para o 2. O que esse sistema faz é uma retificação mecânica da tensão. Então, exatamente quando a tensão fosse ficar negativa no 1, o meu terminal 1 saiu do negativo e foi para o positivo. Ou melhor, foi o inverso, né? Quando a tensão foi ficar negativa, ela saiu da escova positiva e veio para a escova negativa. Certo? Então, o que esse sistema de anel e escova fazem é uma retificação mecânica. De tal forma que eu tenha sempre tensão positiva nesse terminal. Esse mesmo mecanismo que eu usei para mostrar para vocês que ele faz essa tensão sempre ficar positiva, ele também comuta a corrente para que ela inverta no momento adequado e eu sempre tenha força puxando a minha máquina. Tranquilo até aqui, pessoal? Então eu estou revisando aí o conteúdo que vocês já viram nos vídeos assíncronos, certo? E a ideia do nosso motor de corrente contínua é que através desse mecanismo de escova e anéis, eu garanta que eu sempre tenho uma tensão positiva, ou eu também, no caso da máquina operando como gerador, ou que eu garanta a comutação da corrente no modo motor, para que a minha força sempre puxe a minha máquina no sentido da rotação e não a freie, certo? Bom, vamos continuando ali. Nós temos algumas fotos, né, de alguns rotores, de algumas máquinas, né? Na verdade, é a máquina que nós temos no nosso laboratório de conversão de energia do Instituto. Então, aqui eu tenho o circuito do estator da minha máquina. Então, estator, o nome vem de estático, né? É a parte da máquina que não gira e é fixa. Ela pode ser parafusada aí em algum dispositivo, né? Então, notem que aqui eu tenho um dos polos, então eu sempre desenhei dois polos, né? Tem o polo superior e o polo inferior. Então notem que esse conjunto me gera um fluxo que vai estar sempre aqui na vertical. Eu só desenhava os polos, né? Mas esse fluxo ele fecha aí por um círculo, né? Então note que eu tenho um círculo aqui onde fecha esses polos.
Aqui eu tenho então uma foto do meu rotor dentro aí desse estator, certo? Então notem que, obviamente eu desenhei para vocês uma máquina rudimentar com uma única bobina. Uma máquina real, ela tem diversas bobinas, certo? Então notem que as minhas bobinas saem do rotor, elas dão uma volta aí nessa parte que nós chamamos de cabeça de bobina, para que ela feche na ranhura inferior, certo? Então ela sai numa ranhura e fecha numa ranhura que está oposta à ranhura superior, certo? Temos mais fotos aqui. Então aqui nós temos a foto do mecanismo de comutação. Como nós temos várias bobinas, nós temos também vários segmentos, certo? Então, notem aqui então que esse meu anel ele é segmentado em várias partes, porque eu tenho várias bobinas, não só uma única bobina, certo? Que seria o desenho que eu mostrei para vocês, é um motor rudimentar, certo? Isso aqui é um motor já mais elaborado. Então, eu tenho várias bobinas. Em cada segmento, ele é o início de uma bobina e o final de uma outra, certo? Então, nós temos várias bobinas nessa máquina. Então eu necessito de vários segmentos de anel. E aqui é a minha escova. Então note que a minha escova, na verdade, ela é feita de grafite ou carbono, certo? Por que grafite ou carbono? Porque o carbono, esse grafite, né, ele tem um baixo atrito. Então nós temos uma perda menor por atrito, mas ele é um bom condutor elétrico. Então, para essa aplicação, essas pastilhas têm propriedades elétrico e mecânicas adequadas, certo? E aqui nós temos uma mola que empurra esse grafite em direção ao eixo. Uma outra foto, uma vista superior, certo? Então aqui vocês conseguem ver um terminal aqui do lado esquerdo e outro terminal do lado direito, certo? Aqui então nós podemos acessar os terminais elétricos aí do meu rotor, né? Então nós temos aqui em ambos os lados, né? Nós conseguimos acessar esses terminais. Uma ampliação aqui só do detalhe, né? Então só para vocês verem aí então que eu tenho soldado aí nesses segmentos de anéis, né? Nós temos as bobinas. Vocês podem ver que sempre tem dois fios chegando. Então, isso aqui é o final de uma bobina e o início da próxima, adjacente. Uma visão somente do rotor. Então, aqui eu tenho notem que aqui eu tenho uma ranhura, certo? Dentro dessa ranhura eu tenho uma bobina que dá várias voltas. No final, né, dessa bobina eu tenho o fio que vem e solda aqui. E o fio da mesma bobina também é soldado do lado oposto, certo? Novamente aqui o grafite, né? Onde eu tenho preso um fio, eu tenho a mola que aperta esse grafite contra o eixo, eu tenho um fio que vem até esse terminal, onde eu posso então obter a tensão, ou eu posso então também inserir correntes nessa máquina. Corrente elétrica, né? Ok. Aqui então mais uma figura, né? De uma máquina de corrente contínua. Aqui então um rotor com uma única bobina e dois terminais. E aqui um rotor então com 4 bobinas. Então notem que um rotor com, na verdade, um rotor com 2 bobinas, né? Aqui ele só tem uma bobina, aqui eu tenho 2 bobinas, então eu preciso de 4 terminais. Bom, aqui é também uma máquina um pouquinho mais detalhada, né? Então notem que eu tenho de novo aqui o meu estator, que é o circuito de campo. Então nesse caso, o meu eixo magnético do estator ele está aqui na vertical, melhor, está na horizontal, certo? Diferente do meu desenho anterior. As bobinas aqui de campo. O meu rotor, o seu eixo magnético, vai estar sempre em quadratura em relação ao campo, certo? Que é o estator. Então notem que
as ranhuras de um lado aqui do meu rotor, todas as correntes estão entrando. E no lado esquerdo, todas as correntes estão saindo. Sempre que o meu motor estiver girando e uma ranhura sair de um hemisfério e for para o hemisfério oposto, vai haver uma comutação da corrente, de tal forma que a corrente que estava saindo, quando ela passar para o lado direito, a corrente vai comutar e vai passar a entrar. Desta forma, o eixo do meu rotor vai estar sempre em quadratura com o eixo do estator, certo? Mantendo assim o nosso produto vetorial sempre no máximo, porque esses dois campos estão sempre a 90 graus. Mais uma figura um pouco mais detalhada, né? Então aqui nós conseguimos então ver as nossas bobinas, então as partes aí da nossa máquina, certo? Começamos pelas escovas, que fazem a comutação das minhas bobinas. O comutador, que são os anéis, ou o segmento dos anéis. O eixo da minha máquina, que está na parte central. Os meus enrolamentos de armadura e o núcleo magnético da armadura. O meu núcleo polar do circuito de campo e o enrolamento polar do circuito de campo. E por último, aí a carcaça do motor, né, que é necessária para que o fluxo dos polos fechem, né? Eu preciso ter que eles fechem passem aqui por dentro do rotor, fechem aqui pelo estator, né, pelos dois lados. Que eu lembro que o meu campo magnético ele é um caminho fechado, certo? E por último aí meu motor precisa de um pedestal, né, para ser fixo em alguma parte estática fixa, né? A visão aí, digamos, explodindo aí, né, os componentes, né? Então, de novo, o meu rotor, o meu comutador, né, e as suas escovas, a mola que comprime aí a minha escova contra o eixo, né? Isso aqui também precisa então estar sustentado. O meu rotor tem que estar sustentado. Isso é feito aí geralmente com rolamentos, né? Isso é preso então na carcaça do meu motor. Vamos ver aí a carcaça, né? Onde eu tenho as sapatas polares, tenho as bobinas, né? E tenho a carcaça aí do meu motor. Tranquilo, pessoal. Nós estamos tentando dar uma visão aí mais construtiva da máquina, né? Eu comecei com uma máquina bem rudimentar, com uma única bobina, e aí aos poucos nós estamos mostrando uma máquina com mais bobinas, certo? Vamos tentar focar agora nessa máquina um pouco mais complexa, como a corrente percorre a bobina dessas máquinas, certo? Vamos voltar então ali para o PowerPoint. Continua tudo certo aí com o áudio e com o vídeo, pessoal? Tá ok. Bom, um detalhe aí que não é muito importante para nós que vamos trabalhar com máquinas, nós não vamos fazer projeto de máquina, certo? Mas essas máquinas elas podem ter o rolamento chamado imbricado, que eu acho mais fácil de analisar, certo? E elas também podem ter enrolamentos chamados ondulados. Nós vamos analisar uma máquina que tem enrolamento imbricado, certo? Vamos ver então como que essa máquina é bobinada aí, certo? Então aqui eu tenho uma máquina que ela tem, na verdade, 4 bobinas, certo? Se ela tem 4 bobinas, ela precisa então de 8 terminais, certo? Então, a primeira bobina, ela está soldada aqui no terminal 1, certo? Então, o que eu fiz aqui, pessoal? Eu peguei a nossa máquina e eu abri essa máquina, certo? Eu tentei deixar ela como se fosse uma reta. Mas tenham em mente que
Esse final aqui do lado direito, ele fecha no início aqui do lado esquerdo, certo? Então isso na verdade é um cilindro que eu cortei e abri para nós termos uma visão assim plana. Então a minha primeira bobina, essa bobina em azul, ela tem o terminal soldado aqui no terminal 1. Então do terminal 1, essa bobina ela entra na ranhura número 1, ela sai na ranhura que está a 180 graus opostas, que é a ranhura 5. Depois de dar várias voltas indo pela ranhura 1 e voltando pela ranhura 5, essa bobina ela é soldada no terminal 2. Então, o início da minha bobina está no terminal 1 e o final dela está no terminal 2. Bom, também no terminal 2, eu tenho soldado a minha bobina vermelha. Então, o início da minha bobina, o final da minha bobina azul é o início da bobina vermelha. Então, essa bobina vermelha sai aqui do terminal 2, entra na ranhura 2, volta pela ranhura 6, que está a 180 graus da ranhura 2, né? Dá várias voltas indo pela ranhura 2 e voltando pela ranhura 6, até que no final ela é soldada no terminal 3. Então o final aqui da minha bobina vermelha é o início da bobina verde. Então a bobina verde está soldada no 3, ela entra pela ranhura 3, retorna pela ranhura 7 e dá várias voltas, certo? Até que ela é soldada novamente na próxima ranhura, no próximo segmento do anel, que é o segmento 4. O final da bobina verde é o início da marrom. Então essa bobina marrom, ela está soldada aqui no terminal 4, entra pela ranhura 4 e retorna pela ranhura 8. Dá várias voltas e o final aqui dessa bobina está soldada aqui na ranhura 5, certo? Notem que a bobina azul ela está partida em duas, certo? Então, essa ranhura 1 também é compartilhada por esse outro lado da ranhura 1, certo? Então, no final aqui, quando a minha bobina marrom acabou, eu tenho novamente soldado na bobina, no terminal 5, a bobina azul. Então, aqui ele sai aqui do terminal 5, entra na ranhura 6, onde já tem a bobina azul, e retorna também pela ranhura 1, onde já é compartilhada a bobina 1, certo? E assim vai novamente, certo? Até chegar aqui no terminal 8. Se eu redesenhar essas bobinas, eu vou ter a seguinte sequência. Então, no terminal 1, aqui eu tenho a minha bobina azul, depois eu tenho a minha bobina vermelha, depois eu tenho aqui a minha bobina verde e por último a bobina marrom. Eu podia mudar a cor dessas bobinas, né, para ficar mais claro. Do terminal 5, eu tenho aqui de novo a bobina azul, a bobina vermelha, a bobina verde e a bobina marrom. Então, do ponto de vista elétrico, a minha corrente pode seguir dois caminhos, certo? Então, notem que aqui no terminal 1, eu tenho soldado a bobina azul e a bobina marrom. Então, se eu vier aqui com a minha escova e conectar a escova no terminal 1, notem que vai surgir, se eu colocar aqui tensão positiva nesse terminal que eu chamei de positivo, e tensão negativa numa ranhura que está 180 graus, então notem que do 1 para o 5 eu tenho 180 graus, então eu tenho uma escova que está de um lado do eixo e a escova está do outro lado do eixo. Notem que terminal positivo, a corrente vai entrar aqui pela terminal 1, então ele vai subir pela ranhura 1, voltar pela ranhura 5. Como eu tenho um contato elétrico aqui, que é esse terminal 2, a minha corrente vai continuar percorrendo a próxima bobina, que vai entrar pela ranhura 6.
vai retornar pela ranhura, vai entrar pela ranhura 2, retornar pela ranhura 6. Novamente eu tenho um contato elétrico aqui no terminal 3. Ela vai então entrar aqui agora na bobina verde, que está na ranhura 3, e vai retornar pela ranhura 7. Tenho mais um contato elétrico. A minha corrente continua percorrendo aí a ranhura agora 4 e retornar pela ranhura 8. Finalmente, essa corrente vai então sair aí pelo terminal negativo. Então ela deu várias voltas, ou seja, ela percorreu esse lado aqui, certo? O lado esquerdo do meu circuito elétrico e vai sair pelo negativo. Mas essa corrente também pode percorrer um outro caminho, certo? Então no terminal 1 eu também tenho soldado a bobina marrom. Então note que essa corrente ela pode subir aqui pela ranhura 4 e retornar. Então a minha bobina marrom termina aqui, continua aqui do lado direito, né? Ela vai retornar ali pela ranhura 8. Se for seguindo esse esquema, né? O marrom retorna aqui no terminal 8, vai estar soldado aqui no verde, que vai subir também pela ranhura 3. Então nós podemos ir seguindo essa corrente aí. Esse lado é mais difícil, porque a corrente percorre o lado do corte, né? Então ela sai do verde aqui, conecta novamente nesse ponto, ela vai então descer aqui pela ranhura 7. Está conectado no vermelho, então no vermelho ele vai subir aqui pela ranhura 2. Retorna aqui pelo vermelho, vai descer pela ranhura 7. Está conectado aqui no terminal azul, vai subir aqui na ranhura 1, do lado direito, né? E vai retornar agora pela ranhura 6. Então notem que na mesma ranhura a corrente tem o mesmo sentido. Bom, esse meu rotor ele vai girar, certo? Bom, por uma questão prática do desenho, em vez de mexer as bobinas, eu vou mexer aqui as minhas escovas, certo? Mas tenham em mente que, na verdade, quem está girando é as bobinas, certo? As escovas estão paradas. Mas por uma questão de desenho aí, é mais fácil eu mexer nas escovas. Bom, então quando o meu rotor girou um pouco, vai chegar uma hora que a minha escova ela vai curto-circuitar o terminal 1 com 2 e o terminal 5 com 6. Isso significa que a minha bobina azul está curto-circuitada. Essa corrente que estava subindo, ela vai zerar. Certo? Então eu vou zerar a corrente na bobina que está em azul. Então, refazendo o meu desenho, né? Então a bobina, eu tenho um curto-circuito entre a bobina terminal 1 e 2 e a terminal 5 e 6, que é a minha bobina azul. Se o meu rotor girar mais um pouco, o meu terminal positivo ele vai para o terminal 2. Notem que a corrente que antes subia pela ranhura 1, agora ela subia pela ranhura 1 e descia pela ranhura 6. Notem que essa corrente que primeiro foi zerada, ela vai inverter. Agora a corrente terminal positivo no azul, ela vai subir pela ranhura 5 e vai descer pela ranhura 1. E o mesmo vale, né, para a outra bobina. Então aqui a corrente ela vai sair aqui, né, pela ranhura 1, automaticamente ela tem que estar vindo aqui da ranhura 6. Então, quando o meu terminal saiu aqui do conector 1 e foi para o conector 2, eu comutei, eu reverti a corrente na bobina azul. Isso vai avançando, certo? Quando o meu rotor girar mais um pouco, as minhas escovas vão curto-circuitar o terminal 2 e 3, o 6 e o 7, que são os terminais da minha bobina vermelha aqui, certo? Então, notem que essa corrente vai zerar. O próximo passo, essa corrente que está subindo pela ranhura 2, na verdade agora ela vai passar a descer. Quando o meu rotor girar mais um pouco e a minha escova for para a posição 3,
Agora, então, essa corrente se inverte. E esse processo vai continuando, certo? Então, eu tentei mostrar aqui que esse dispositivo de escovas e anéis, eles garantem essa comutação, então, das minhas correntes. Notem que, por simplicidade do desenho, eu desloquei as escovas, mas, na verdade, as escovas estão paradas e quem está deslocando é as minhas bobinas do rotor, porque o rotor está girando, as bobinas acompanham, né? Tem uma pergunta aqui que eu não tinha visto. Cada bobina dessas tem N enrolamentos? Exato, Roberta. Elas têm várias voltas, certo? Depende do projeto da máquina. Se eu voltar ali eu vou tentar voltar num desenho, numa foto, né? Que dá para ver claramente. Aqui não dá para ver, acho que no próximo. Então, aqui a gente vê claramente que em cada uma das ranhuras, ó, tem vários fios entrando. Esse fio é a mesma bobina, certo? Ele está saindo aqui, ele dá a volta no lado oposto, entra para uma ranhura que está do lado oposto, ele retorna por aqui, ó, não dá para ver bem porque é um emaranhado, né? E ele entra novamente na mesma ranhura. Isso dá várias voltas. Então, em cada ranhura eu tenho vários fios da mesma bobina, ou seja, cada bobina ali tem N voltas. Tá correta a tua pergunta ali. Uhum. Lógico, tá joia. Então, pessoal, mais curiosidades aí, perguntas, dúvidas? Então, essa é a parte mais construtiva aí da máquina, né? No nosso curso, não é um curso de projeto, certo? O que nos interessa é analisar como a máquina funciona e poder aplicar a máquina ou no modo motor ou no modo gerador, como fazer as ligações elétricas da máquina, certo? Bom, vamos seguindo então ali com nossos slides. Nós paramos aqui. Uhum. Bom, nossa intenção aqui agora é tentar analisar um pouco como que é o campo dessa máquina, certo? Então nós temos campo devido ao circuito do rotor e campo devido ao circuito do estator, certo? O campo devido ao rotor, vocês notem então que as bobinas que estão de um lado do meu rotor têm as correntes todas no mesmo sentido, e as bobinas do lado oposto, a mesma bobina, né, mas as ranhuras do lado oposto, têm a corrente invertida. Então, se eu tentar desenhar a força magnetomotriz que eu tenho na máquina, então, diferente do transformador, a minha máquina tem uma dimensão também espacial, certo? Então, a minha força magnetomotriz da minha máquina, sempre que eu vou percorrendo ali o meu rotor e eu passo por uma bobina, a força magnetomotriz aumenta em degrau, certo? Então, toda vez que eu passo uma bobina, essa força aumenta. Quanto mais ranhuras eu tiver na minha máquina, eu vou ter esses degraus de um lado, como se diz, é como se fosse uma pirâmide em degraus isso aqui, né? Então, toda vez que eu passei por uma bobina, eu tenho um aumento no campo, certo? Se eu tiver uma quantidade maior de ranhuras, essa minha pirâmide em degraus, ela vai tendendo aí para uma triangular, certo? Então, se eu tiver várias bobinas ou várias ranhuras, eu posso aproximar o campo da minha máquina devido ao circuito do rotor a uma triangular. Já o campo aí, devido ao circuito do estator, ele é uma onda quadrada, certo? Porque embaixo do polo do estator eu tenho então força magnetomotriz. Eu vou arbitrar aqui no polo positivo essa força é positiva e no polo negativo essa força é negativa. Novamente aqui, pessoal, eu peguei a minha máquina que é uma circunferência, eu abri e estiquei para representá-la num plano que é mais fácil de visualizar, certo? Então,
Embaixo do polo positivo, eu tenho força do norte, né? Eu tenho força magnética positiva. Embaixo do polo sul, eu tenho força magnética negativa. Então, esse é o formato da força magnetomotriz, que depende aí do produto Ni de cada polo. Bom, já a força magnetomotriz devido ao rotor, nós vimos então que que é uma série de degraus, né? Cada vez que eu percorro, que eu cruzo uma ranhura, eu dou um degrauzinho aqui. Mas nós estamos aproximando essa força magnetomotriz devido ao circuito do rotor, que é a armadura, a uma onda triangular, por simplicidade de desenho, certo? Bom, o fluxo que eu tenho na máquina, ele vai ser a soma desses dois fluxos. Então, o fluxo que eu tenho na máquina vai ser a soma dessa onda quadrada com uma onda triangular. Notem então que na região entre polos, eu só tenho o fluxo da armadura, somente o fluxo do rotor. Na região embaixo do polo, eu tenho o fluxo do meu polo do estator mais o fluxo do meu rotor. Então, a soma na verdade, esse retângulo inclinado, certo? Então, notem que nessa parte do lado esquerdo, o meu fluxo diminuiu, a minha força magnética diminuiu, e no lado direito ele aumentou, certo? Então, é a soma desse patamar com essa reta aqui inclinada. Então, em verde, eu tenho a força magnetomotriz total da máquina, que é gerada devido à soma do fluxo de campo, que é o estator, com o fluxo de armadura, que é o rotor. Na soma algébrica dos dois. Bom, então isso é a força magnetomotriz da máquina, que está ligado com o campo H. Agora vamos ver como é a densidade de campo. Lembrem que a densidade de campo, ela depende lá da permeabilidade magnética, certo? Supondo então que a permeabilidade magnética do ferro é praticamente infinita, o que vai limitar aí a densidade de campo vai ser o entreferro, ou seja, o espaço que eu tenho entre o meu estator e o rotor. Bom, as minhas linhas de campo que estão entrando aqui no norte, na região aqui central, elas são um patamar constante. Nas regiões dos extremos, devido àquele efeito de espraiamento, que nós já vimos na primeira parte da disciplina, essas linhas de campo começam a fechar pelo lado aqui, certo? Elas vão diminuindo de intensidade no miolo e elas começam a fechar pelo lado também diminuindo de intensidade. Então, essa minha densidade de campo, ela não fica retangular, certo? Idealmente, ela seria retangular, mas devido ao efeito de espraiamento, que é uma não idealidade, ela tende a diminuir aqui no canto e vai caindo aí, ela não cai também de forma muito abrupta, certo? Ela vai diminuindo de forma mais suave. Então, a minha força magnetomotriz é retangular, mas a minha densidade de fluxo não é, certo? Ela tem esse efeito aí de ficar arredondado aqui no canto do polo, certo? Isso devido, então, ao circuito de campo, né, que é o estator. Devido ao circuito do rotor, novamente, eu tenho um efeito parecido, certo? Exatamente embaixo do polo, essa minha densidade de campo, ela vai ter o mesmo formato da reta da força magnetomotriz, certo? Só que na região do interpolo, esse fluxo cai. Por que cai? Porque o entreferro aumenta, certo? Aqui eu não tenho ferro. Então essas linhas de fluxo, elas também perdem intensidade embaixo do polo, certo? Então, aqui eu tenho a minha densidade de fluxo devido ao circuito do estator e aqui a densidade de fluxo devido ao circuito do rotor. Bom, a minha densidade de fluxo, ela seria aí a soma algébrica dessas duas densidades, certo? Só que aqui existe algumas não linearidades.
certo? Por exemplo, a saturação do ferro, certo? Essa densidade de fluxo, se ela for muito alta, o meu ferro tem a tendência de saturar. Vocês lembrem da curva lá em BH, certo? Então, essa densidade de fluxo, ela não é simplesmente a soma algébrica das duas densidades devido ao efeito de saturação. Então, essa ponta com maior fluxo, ela tende a ser atenuada. Certo? Por que ela tende a ser atenuada? Devido à saturação magnética. Então, ao contrário da força magnetomotriz, que só depende do produto Ni, a minha densidade de fluxo não é simplesmente a soma algébrica, certo? Devido à não idealidade do nosso circuito magnético e ao efeito de saturação. Tranquilo, pessoal? Então eu tentei mostrar para vocês ali mais ou menos como que fica o fluxo na nossa máquina, que é gerado pelo circuito do estator, que é conhecido como circuito de campo, e também devido ao circuito do rotor, que é conhecido como circuito de armadura. O nosso transformador, esse fluxo, ele estava igualmente distribuído dentro do circuito magnético. Aqui, como as minhas bobinas, principalmente o circuito de armadura, né, como a minha bobina está deslocada uma em relação à outra, a nossa força magnetomotriz devido ao circuito de armadura, ela vai variando ali ao longo do meu circuito do rotor. Automaticamente a densidade de fluxo também varia. Só que a densidade de fluxo também depende do entreferro. Como na região dos interpolos o entreferro é maior, automaticamente o meu fluxo fica menor ali também, certo? E dá a soma que eu mostrei para vocês. Então tem uma série de não idealidades que são importantes para a gente tentar analisar como fica esse fluxo, certo? Bom, o que eu considero mais importante para nós como usuários, aí nós não somos, de novo, nós não somos projetistas de máquinas, nós somos usuários de máquinas elétricas, é o que vem na sequência, certo? Como nós vamos modelar essa máquina. Bom, então, do ponto de vista de modelo elétrico, a minha máquina ela é composta por dois circuitos elétricos, certo? Então, ela é composta pelo circuito de campo que está no estator e ela é composta pelo circuito de armadura que está no rotor. Bom, o circuito de campo, que ele é estático, certo? Ele fica parado. Ele é uma bobina, certo? E toda bobina tem uma indutância e uma resistência elétrica. Essa bobina de campo, ela precisa ser excitada. Nós vimos que o nosso rotor ele vai girar, mas ele precisa girar dentro de um campo magnético. Então, quem gera esse campo magnético no estator é essa bobina de campo. Então, nós precisamos alimentar essa bobina de campo com tensão. Isso vai gerar uma corrente chamada IF, que é a corrente do circuito de campo. Bom, se o meu rotor estiver girando, vai surgir uma tensão na minha máquina que depende da corrente de excitação. Quanto maior for esse campo, maior vai ser essa tensão, e depende também da velocidade. Vocês lembram que tensão induzida, quanto maior a velocidade, maior a tensão induzida. E depende também de uma constante que nós estamos chamando de GAF. Nessa constante estão agrupados toda a questão geométrica da minha máquina, certo? Número de ranhuras, número de espiras por ranhuras, diâmetros. Então, uma série aí de variáveis, né, geométricas estão embutidas nesse ganho. Bom, automaticamente eu também tenho uma tensão no terminal da máquina, certo? Então, o meu circuito de armadura, ele também é uma bobina, então ele tem uma indutância e tem uma resistência. Devido ao fato do rotor girar, é que se eu tenho essa tensão induzida, que é representada então por uma fonte DC,
Em geral, em regime permanente, corrente contínua, regime permanente, nós podemos então desprezar essa indutância. Nós também podemos desprezar a indutância do circuito de campo, só que a gente mantém essa indutância para reforçar que isso aqui está gerando a excitação da máquina, certo? Mas essa indutância em regime permanente, corrente contínua, ela tem uma reatância nula. Então ela pode ser desprezada no nosso circuito. Quando que essa indutância vai ser importante? Durante os transitórios. Se eu alterar a velocidade da máquina, se eu alterar a tensão de alimentação, ou mesmo se eu alterar aqui a corrente de campo, durante essa mudança de valores, essa indutância vai ser relevante. Mas passou essa transição, novamente a corrente volta a ser constante e essa reatância pode ser desprezada. Bom, nós vamos ver que se a minha máquina estiver operando como motor, essa tensão de terminal tem que ser maior que a tensão induzida. Se isso acontecer, a tensão na resistência vai ser positiva, negativa, e a corrente vai estar entrando pela máquina. Certo? Automaticamente, a minha equação aqui da minha malha, do circuito de armadura, vai ser VA vai ser igual a IA mais a queda de tensão na resistência. Então, VA igual a IA mais a queda de tensão na resistência. Se a minha máquina estiver operando como gerador, a tensão de terminal vai ser menor que o EA. Se essa tensão for menor que A, eu vou ter agora na minha resistência positivo e negativo aqui. Automaticamente a corrente tem que estar saindo pelo terminal da máquina. Então, agora a minha equação aqui do meu circuito de armadura é VA é igual ao EA menos a queda de tensão na resistência. Porque esse A é maior que o VA. Bom, aqui nós temos alguma explicação de como se obtém aquela, o que eu chamei lá de GAF, né? Essa tensão induzida, ela depende de uma série de fatores, certo? Então ela depende aí do número de condutores, depende do número de bobinas, depende também da quantidade de enrolamentos, né? Depende do número de polos, depende da velocidade e depende do fluxo, certo? Só que a gente pode fazer algumas operações aqui, certo? Para tentar simplificar isso aí. Primeiro, eu posso agrupar esses fatores geométricos novamente numa constante. Então, essa constante Ka, ela agrupa todos os fatores geométricos da máquina. O fluxo da minha máquina ele é gerado pela corrente que eu tenho na minha máquina, certo? Então, eu posso, de novo, o fluxo ele vai ser igual a uma indutância vezes essa corrente. Então, eu posso pegar essa indutância, agrupar com o Ka, então, e obter agora então, o nosso GAF, certo? Então é possível calcular esse GAF a partir dos fatores geométricos, mas é mais fácil obter ele a partir de experimentos, certo? Porque muitas vezes nós podemos, como quem comprou a máquina, pode não ter disponível todos esses fatores geométricos, certo? O fabricante nem sempre vai fornecer tudo isso para a gente. Esse GAF ele é conhecido aí como mútua rotacional. E é esta forma que nós vamos trabalhar da tensão induzida, certo? Tensão induzida é igual a GAF, que é um ganho que agrupa os fatores geométricos da máquina. Esse EA também depende da corrente e depende da velocidade do rotor. Certo, pessoal?
Então, a nossa tensão induzida na máquina, ela basicamente depende de uma constante, que é um ganho, depende da corrente do rotor e depende também da velocidade, certo? Para quem faz aí a parte laboratório, né, nós também estamos estudando isso aí lá na parte laboratório, certo? Bom, vamos voltar ali então para o nosso... Continua tudo certo aí com o vídeo áudio, pessoal? Tá joia. Então vamos seguir em frente. Então, as nossas equações básicas aí da nossa máquina, principalmente do circuito de armadura, né? Para o modo motor, VA igual a tensão induzida mais RA, que é a queda de tensão na resistência de armadura. No modo gerador, o VA é igual ao EA menos a queda de tensão no circuito de armadura, porque a corrente mudou de sentido. Por sua vez, se eu substituir o EA pela sua definição, que é EA, GAF e F velocidade, e eu quiser agora obter a potência elétrica que eu tenho na entrada da máquina, então potência elétrica é tensão vezes corrente. Então essa é a potência que eu tenho na entrada da máquina. Bom, eu vou substituir aqui o VA pela equação da tensão. Então notem então que a minha potência ela tem duas parcelas. Essa parcela é a potência que está em cima da minha fonte de tensão e essa parcela é a potência na resistência. Bom, potência na resistência é perda elétrica. O que sobrar é a potência eletromecânica. É a potência eletromagnética, que é igual também à potência eletromecânica, certo? A máquina operando em regime permanente, a potência eletromecânica é igual à potência elétrica. Bom, de física, né? Nós somos atrás do livro de física, o que importa para nós na máquina é o torque, certo? Nós vamos ver um pouquinho mais de torque na sequência, certo? Para movimento de rotação, o importante para a gente analisar movimento de rotação é o que a gente chama de torque. O torque dessa máquina, ou melhor, um torque qualquer, ele é igual a potência dividido pela rotação. Então, se eu pegar aqui a potência eletromecânica e dividir pela rotação, eu vou ter que o torque eletromecânico da minha máquina, rotação vai cortar com rotação, vai ficar GAF e FIA. Então eu vejo aí que a nossa máquina, eu tenho duas potências. Uma parcela da potência é perda elétrica, certo? Que nós vimos lá nos primeiros slides. O que sobrou, então, é potência eletromecânica. Então, entrou aqui potência elétrica, está saindo potência eletromecânica e está saindo também perda elétrica, certo? Então, note que a potência eletromecânica é a potência entregue para a fonte de tensão induzida no nosso modelo. Se eu voltar ali para o circuito do modelo, a potência eletromecânica é a potência entregue para essa fonte. Eu tenho aqui, então, o IA, certo? Dependendo se a minha máquina opera como motor ou como gerador, essa fonte pode estar absorvendo ou fornecendo potência. Vai depender do sentido da corrente. Se essa corrente entrar pelo terminal positivo da fonte, no modo motor, essa fonte está absorvendo potência. Se essa corrente sair pelo terminal positivo da minha fonte, essa fonte está fornecendo energia. Certo? Então, a potência entregue para a minha fonte de tensão induzida é a potência eletromecânica.
entregue pela máquina ou convertida de potência elétrica para potência mecânica. Toda potência mecânica ela corresponde a um torque. Então, se eu divido essa potência pela velocidade, eu tenho então o torque eletromagnético. Tem sentido eu falar de torque de perda elétrica? Não tem, porque essa perda elétrica ela é somente elétrica, certo? Ela não está no lado mecânico. Então, se não está do lado mecânico, não tem sentido falar de torque. Bom, um dos motivos que essa máquina foi muito utilizada no controle preciso de velocidade ou de posição é que, se eu manter a corrente de campo constante, é muito fácil eu controlar a velocidade da máquina, certo? Eu só preciso controlar essa corrente. E para controlar essa corrente, eu só preciso controlar a tensão de entrada. Bom, então nós vimos o modelo elétrico da máquina, certo? Esse torque eletromecânico, ele é importante no modelo mecânico da máquina. Então, do ponto de vista de modelo mecânico, nós temos um rotor que pode girar, certo? Então, as equações que modelam esse movimento de rotação são as equações lá do movimento de rotação. Notem que essas equações elas são muito parecidas com as equações de força do Newton. Né? Então, vocês lembram que a equação de força era massa vezes aceleração é igual ao somatório das forças. No movimento isso para o movimento de translação. Para o movimento de rotação, essa equação das forças ela se converte em equação de torque. Então, a aceleração angular ela é igual ao coeficiente de inércia. Isso tem que ser igual ao somatório dos torques. Quais são os principais torques que nós temos aqui? O torque eletromagnético e o torque de carga para a minha máquina operando como motor. Então, de novo, né, vocês já devem ter estudado essas equações em física. Se eu tenho, então, a minha máquina operando com o modo motor, o torque eletromagnético da máquina ele vai estar no mesmo sentido da velocidade. Por quê? Porque é o torque da máquina eletromagnética que fornece energia para girar o eixo. Esse torque eletromagnético ele pode estar fornecendo energia para uma fonte mecânica externa, certo? Que vai ser a carga para o nosso eixo. Então, esse TL é chamado de torque de carga, certo? O torque de carga para o motor, ele vai estar sempre se opondo ao movimento, certo? Se esse torque de carga aumentar, então note que se o torque de carga aumentar, a tendência é esse somatório ficar negativo. Automaticamente, se isso aqui ficar negativo, eu vou ter uma aceleração negativa, ou seja, eu vou tender a frear o eixo. Mas se eu aumentar o meu torque eletromecânico, esse somatório vai ficar positivo e eu vou tender a acelerar o eixo. Em regime permanente, esses dois torques são iguais. Ou seja, eu não tenho aceleração. Não quer dizer que eu não tenha velocidade, quer dizer que eu não tenho variação de velocidade, ou seja, aceleração zero. Então, em regime permanente, torque eletromagnético é igual ao torque de carga e a minha máquina gira com velocidade constante. Para a máquina operando como gerador, quem fornece energia para girar o eixo é uma fonte mecânica externa. Essa fonte mecânica pode ser o quê? Pode ser uma turbina hidráulica. Você tem a água passando pela turbina e girando o eixo, fornecendo energia para girar o eixo. Pode ser, numa caso de uma termoelétrica, seria vapor de água impulsionando também uma turbina e fornecendo energia para girar o eixo. E também pode ser, por exemplo, um motor a combustão. O motor de combustão vai estar lá acelerando e fornecendo energia para girar o eixo. Então, na minha máquina operando como gerador,
quem fornece energia e torque para girar o eixo é essa fonte mecânica externa. Então, essa fonte mecânica externa e velocidade tem o mesmo sentido. Torque mecânico externo e velocidade do eixo tem o mesmo sentido. Para o gerador, o torque eletromagnético do gerador ele vai tender a frear o eixo. Então, na verdade, para o sistema mecânico, o meu torque eletromagnético é uma carga. Bom, se eu tentar puxar potência elétrica pelo terminal do gerador, o que vai acontecer é que esse torque eletromecânico aumenta. Se esse torque eletromecânico aumentar, a tendência é ele tentar frear o eixo. Bom, para essa velocidade não diminuir, nós temos que ir na nossa fonte de energia mecânica e aumentar o torque. Como que eu faço isso? Por exemplo, numa turbina, eu vou lá numa alguma válvula, abro mais essa válvula e aumento a vazão de água na turbina. Automaticamente eu forneço mais potência. Se for um motor a combustão, eu tenho que acelerar, certo? Fornecer mais combustível, queimar mais combustível para aumentar a potência mecânica. De novo, em regime permanente, esses dois torques têm que ser iguais, para que eu não tenha variação de velocidade. Tranquilo até aqui, pessoal? Então nós tentamos ver aí, né, o nosso modelo da nossa máquina, certo? Operando aí, ela pode operar tanto como motor ou como gerador. Nós temos então, para modelar a nossa máquina, o circuito de campo, o circuito de armadura, que é responsável pela conversão eletromecânica de energia, e também a parte mecânica, certo? Então nós temos três equações para modelar essa máquina. Nós vamos ter mais para frente uma aula específica de simulação dessa máquina e nós vamos ver que nós precisamos dessas três equações. Vamos continuar mais um pouco? Bom, o nosso circuito de campo, nós vamos ver que ele pode ser gerado de algumas formas diferentes, certo? O modo mais comum de gerar esse circuito de campo são dois circuitos independentes, certo? Então eu preciso de uma alimentação para o circuito de armadura e eu preciso de uma alimentação para o circuito de campo. Então, se eu tiver essas duas alimentações independentes, eu tenho a minha máquina trabalhando em modo separado ou independente. Bom, mas se eu não tiver duas fontes de tensão, eu posso colocar esse circuito de campo em paralelo com a máquina. Então, se eu não tiver duas fontes independentes, eu posso pegar uma única fonte, alimentar tanto o circuito de campo quanto o circuito de armadura. Bom, em geral, quando se faz isso, se usa um reostato para que a gente ainda tenha um controle independente da corrente de campo para a corrente de armadura. Então, esse modo de ligação é chamado de paralelo. Bom, nós também podemos conectar o meu circuito de campo em série com o meu circuito de armadura. Bom, nesse caso, se eu conectar o meu circuito pelo próprio sistema, né, ele é chamado de alimentação ou excitação em série. Bom, uma coisa importante para a gente notar, certo? É que se eu projeto uma bobina para trabalhar em paralelo, o projeto, na verdade, o que eu quero dizer é o seguinte: o projeto de uma bobina para operar em paralelo, ele é diferente do projeto de uma bobina para operar em série. Por quê? Em série, essa bobina precisa suportar toda a corrente que passa pelo circuito de armadura. Mas ele não pode ter uma tensão muito alta aqui, certo? Essa bobina não pode ter uma queda de tensão alta, porque senão eu também vou ter uma queda de tensão nessa resistência elevada.
Já a minha bobina de campo paralelo, ela precisa suportar uma corrente alta. Ela precisa suportar, na verdade, uma tensão alta. Mas ela não pode ter uma corrente muito alta para não ter perda de potência, certo? Então, o projeto da minha bobina paralelo é diferente de um projeto da bobina série. O projeto de uma bobina em paralelo, ele vai ter várias espiras, certo? Porque a sua corrente vai ser menor e eu preciso de uma resistência maior. Então, ela vai ser várias bobinas com um fio mais fino. Já o projeto de uma bobina em série, ele vai ser um fio mais grosso com menos espiras. Então, temos que ter em mente que eu não posso simplesmente pegar uma bobina que foi projetada para trabalhar em paralelo e colocá-la em série, certo? São projetos diferentes. Por último, eu posso combinar bobina em paralelo com a bobina em série. Nesse caso, é chamado de excitação composta. Então, nós temos 4 tipos diferentes de excitação para uma máquina. Ela pode ser separado, paralelo, série ou composto. As nossas máquinas de laboratório, elas são bem flexíveis, certo? Nós podemos configurar a máquina nessas 3 ligações. Uma máquina comercial pode não ser tão flexível, certo? Ela já pode vir com essas ligações feitas e nós não temos acesso aí a mexer na máquina, certo? Bom, pessoal, eu ainda quero, sei que a nossa aula está um pouco longa, né? Mas eu ainda quero discutir um pouco melhor o modelo da nossa máquina quando ela está trabalhando com excitação em separado. Tudo certo ainda com o vídeo e áudio, né, pessoal? Estão me acompanhando aí, né? Joia. Bom, então, máquina operando com modo motor excitação em separado, eu preciso então de 2 fontes de tensão. Uma fonte de tensão para controlar a corrente de campo e uma outra fonte de tensão para alimentar o circuito de armadura. Se a máquina está operando com motor, essa tensão de armadura ela tem que ser maior do que a tensão induzida, certo? Automaticamente a corrente vai estar entrando pelo terminal. Bom, se a corrente está entrando pelo terminal, então a nossa tensão de alimentação ela vai ser igual à tensão induzida, que é GAF IF ômega M, mais a queda de tensão na resistência de armadura. O torque ele é GAF IF vezes IA. Se eu quiser então vir nessa equação aqui do VA, eu quero saber o que acontece com a velocidade em função da corrente de armadura. Notem que é isso importante para o torque. Então eu vou vir nessa equação, vou isolar a velocidade e vou reescrever a equação. Então eu chego na equação nesse formato. A velocidade da minha máquina, ela depende da tensão de alimentação, depende aí do GAF, da tensão dividido por GAF-F, menos a resistência de armadura dividido por GAF-F vezes a corrente. Se eu quiser, então, dependendo da carga que eu colocar na minha máquina, se eu aumentar aí lembrem da minha equação mecânica que em regime permanente o torque eletromagnético ele tem que ser igual ao torque de carga. Então, se eu variar o torque de carga, eu vou variar o torque eletromecânico. Para isso ocorrer, a corrente tem que variar. Bom, eu também posso escrever essa equação para obter a velocidade em função do torque eletromagnético. Basta para isso eu pegar essa corrente, isolar a corrente e substituir aqui no IA.
eu vou obter então uma equação da velocidade em função do torque eletromagnético. Vamos plotar agora uma curva da velocidade em função da corrente ou da velocidade em função do torque eletromagnético. Bom, essa curva da velocidade em função da corrente, ela vai ser uma reta com inclinação negativa, onde a velocidade, que a gente chama aqui velocidade a vazio, que é a velocidade quando eu não tiver nenhum torque na máquina, ou seja, a máquina sem nenhuma carga, sem nada conectado no eixo, ou seja, com corrente IA igual a zero, esse torque a vazio é VA, GAF e F. Certo? Equação de uma curva, certo? Uma reta. Quando a nossa variável aqui, IA, for igual a zero, o ponto onde a minha curva cruza o eixo da velocidade, que era chamado de B lá na equação da reta, né? É VA, GAF e F. Certo? Então, essa é chamada de velocidade a vazio. Conforme se eu for aumentar o torque de carga, a corrente vai aumentar. Aumentando a corrente, o torque também aumenta, certo? Então, a inclinação dessa reta para a curva em função da corrente é menos RA, GAF e F. Então, essa é a inclinação da nossa reta em função da corrente. Em função do torque, a inclinação vai ser o RA, GAF e F ao quadrado. Então, em ambos os casos, é uma reta com uma inclinação negativa. A inclinação para a curva em função da corrente é RA, GAF e F. Para a curva em relação ao torque, RA, GAF e F ao quadrado. Mas em ambos os casos é uma reta, certo? Bom, em regime permanente, então essa curva aqui é a curva da velocidade em função do torque, certo? Em regime permanente, torque eletromagnético tem que ser igual ao torque de carga. Então, se eu variar o torque de carga, a minha máquina vai sempre achar um ponto de equilíbrio para rodar com velocidade constante. Então, o que acontece é que se eu aumentar o torque de carga, a velocidade da minha máquina tende a cair. Se a velocidade da minha máquina cai, automaticamente o torque eletromagnético cai. Então, se eu não mexer na tensão de alimentação, manter a tensão constante, e eu aumento o torque de carga da minha máquina, a tendência sempre dessa máquina é cair a velocidade e achar um novo ponto de equilíbrio. Então, minha máquina operando com o motor separado, a curva da velocidade em função aí do meu torque é uma reta com inclinação negativa. Bom, se eu aumentei aí, eu tinha a máquina operando num ponto, aumentei o torque de carga, automaticamente a velocidade caiu e eu fui para um novo ponto de torque, certo? O que eu tenho que fazer se eu quiser aumentar a velocidade? Se eu quero aumentar a velocidade, basta que eu aumente a tensão. Se eu aumentar a tensão, toda essa curva se desloca para cima. Se eu quisesse reduzir a velocidade, bastava reduzir a tensão, que toda essa curva se desloca para baixo. Então, para controlar a velocidade de uma máquina com excitação separado, é bem simples, certo? Eu quero aumentar a velocidade, eu preciso aumentar a tensão. Eu quero diminuir a velocidade, eu preciso diminuir a tensão. Diretamente proporcional. Dúvidas aí, pessoal? Aguardando ali um comentário. Tá joia. Bom, pessoal, lembrando que vocês têm, então, uma atividade, né, que está liberada desde a aula passada e que tem que ser feita até hoje, certo?
Deixa eu ver se tinha um dia de tolerância ou não. Não estou lembrado. A princípio não, certo? A princípio não tem. A prazo final é hoje, tá? Nós vimos bastante coisa na aula de hoje, certo? Mas basicamente nós estamos revisando o que vocês já deveriam ter estudado ali na aula passada, certo? Que foi a síncrona. E era o conteúdo aí que eu tinha para passar para vocês aí na aula de hoje, certo? Alguma curiosidade aí, pessoal? Alguma pergunta? Bom, pessoal, então, vocês não tendo aí mais nenhuma dúvida, nenhuma pergunta, eu vou estar então encerrando a nossa aula, certo? Para quem tem aula de laboratório, nós nos vemos amanhã. Para quem não faz laboratório, só semana que vem, então. Qualquer dúvida, vocês podem fazer amanhã ou podem também mandar aí por e-mail, certo? Joia, pessoal. Obrigado aí pela presença de todos. Até amanhã ou até semana que vem. Falou, pessoal.